A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe grandemente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus, que está escrito assim o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu mar aos mortos que nele havia, ponto e vírgula. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, ponto e vírgula. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ponto. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados e queridos, preste bem atenção, louvado seja Deus. Nós estamos dando início, neste momento, a uma série de vídeos, não muito longo, sobre o tema o juízo final. Esse é o primeiro vídeo, vai vir o segundo e o terceiro, e até o quarto, se assim for necessário. Nós vamos tratar diretamente desse tema, o juízo final, descrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Nós lemos o versículo 11, e o 12 e o 13, e aqui está registrado sobre o juízo final do grande trono branco. É o último juízo sobre a humanidade. Chegará um dia que todo ser humano, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até o último, comparecerá diante do trono de Deus para sermos julgados. Grandes, pequenos, pobres, ricos, presidentes, autoridades, todo ser humano da face da terra, passado, presente e futuro, neste dia que está aqui profetizado, estaremos diante do trono de Deus. A igreja salva, como todos os perdidos, estarão diante do trono de Deus. Vamos ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e nós já tornaremos para os textos inicial lido anteriormente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vemos que o texto é claro. Paulo não fala, vocês comparecerão diante do tribunal de Cristo. Ele fala, porque todos nós, todos, não alguns, todos nós, incluindo Paulo, ele está escrevendo, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E qual é o propósito pelo qual nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo? Para que cada um, ou seja, individualmente, a salvação é individual, as suas obras é individual, as suas sementes é individual. Nós daremos conta a Deus naquele grande dia, para que cada um de nós, veja Paulo incluindo inclusive ele novamente, cada um de nós, vamos dar conta daquilo que fizemos. Quando fizemos? Por meio do corpo. Ou bem, as coisas boas dentro daquilo que Deus estabelece, que é a palavra de Deus, ou o mal dentro, fora daquilo que Deus estabeleceu, que nos leva para a condenação. Pelo corpo, ou seja, durante o tempo da nossa peregrinação. Esse tempo agora. Você que está ouvindo, assistindo este vídeo,
eu e você, a todos quantos estiver assistindo esse vídeo, saiba que duas certezas nós devemos ter. Primeiro, que nós vamos descer ao pó da terra. Segundo, que nós vamos ressuscitar, tanto salvos como perdidos, para que venha comparecer diante da justiça de Deus. Porque Deus ele é justiça e por isso todos devem receber as suas atitudes, as suas plantações durante a sua peregrinação. Cada um de nós vamos receber diante de Deus pela sua justiça, porque Deus ele é justo. Por isso Deus é perfeito, pela sua justiça, de dar aquilo que é certo, pelo aquilo que nós fizemos outra hora. Então todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, e o propósito pelo qual nós vamos comparecer para nós ser julgados. Neste momento, Cristo, ele é advogado, intercede e cuida da igreja, intercede pela igreja, assim como um advogado físico que pega uma causa. 1 João capítulo 2, versículo 1. E nós temos o juízo, Deus, o Pai, que julgará o mundo por Cristo Jesus nesse grande dia. E nós vamos voltar novamente para nós definir melhor sobre os livros e o livro da vida. Uma coisa é os livros no plural e o livro no singular. Preste bem atenção. O versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Ponto. Os primeiros livros que vão se abrir quando nós estivermos diante de Deus no grande juízo final são os livros das obras. Veja que os livros se referem aos livros e não ao livro. Livros no plural, livro no singular. Ou seja, como cada um de nós temos os livros, nossos livros, onde nesses livros é escrito as nossas obras neste momento, a nossa conduta, a nossa personalidade, tudo que nós passamos e vivemos, tudo que fazemos neste momento. Talvez você não tenha entendimento disso, mas você vai ter agora através da palavra. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor abrirá nosso entendimento, o teu entendimento. Os livros são os primeiros que vão se abrir. É os livros que vão se abrir, no plural. Não é um livro, são muitos livros. Ou seja, cada um de nós temos os nossos registros diante de Deus. Tudo que fazemos são registrados nesses livros. E esses livros eles serão por testemunho contra mim e contra você naquele grande dia. Por exemplo, se nós vivemos uma vida de adultério, de fornicação, fazendo as coisas erradas, e ainda que sejamos justos, pessoas boas, porque tem muitas pessoas que as suas obras são obras decentes, muito mais mesmo do que até os crentes, mas não é convertido. Entenda que você não é salvo pelas suas obras, mas sim pelo sacrifício do Calvário. É pela fé em Cristo Jesus que o ser humano é salvo. Sendo salvo pelo sacrifício do Filho de Deus, sendo a nova criatura em Cristo Jesus, devemos entender que a partir de então, as nossas obras têm que ser concernente àquilo que agrada a Deus. Tem que ser dentro daquilo que a palavra de Deus nos estabelece para um crescimento e mudança e transformação da nossa vida. Mas nenhum ser humano é salvo por ser bom. Nenhum ser humano pode ser justo no seu casamento, dentro do seu trabalho, mas nós não somos salvos pela nossa justiça própria. Nós somos salvos pelo sacrifício do Filho de Deus. E por que não podemos ser salvos por ser bom? Irmão, eu faço boas obras. Irmão, eu sou uma pessoa boa, não mato ninguém, não faço mal para ninguém, eu cuido, eu faço obra de caridade. Eu tenho muitas obras, mesmo assim o homem não pode ser salvo porque faz muitas obras. E você vai entender por quê. Romanos capítulo 3, o versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se estamos separados, significa que nós estamos mortos, porque Deus é o centro da existência, é a vida do ser humano. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então o pecado nos separou de Deus. Então estamos mortos. Todo ser humano que ainda não entregou a sua vida verdadeiramente
através de arrependimento, pois é o arrependimento que vai nos dar o entendimento que somos novas criaturas em Cristo Jesus. É através do arrependimento. Todo ser humano, grande e pequeno, não importa a classe social, não importa as suas obras boas, é maravilhoso ter obras boas e isso é louvável a Deus, mas nós não somos salvos porque fazemos obras boas. Nós somos salvos porque nós acreditamos no Cristo e que Ele morreu unicamente para me salvar e te salvar, levando sobre o seu corpo o meu e o teu pecado. Precisamos nos arrepender e nos converter e permitir que o Senhor venha assim transformar a nossa vida para que nós venhamos ser uma nova criatura. Sendo nova criatura, não vivemos mais segundo o pecado, segundo o curso do mundo, mas vivemos para Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras de justiça, mas sim pelo sacrifício do Filho de Deus. E uma vez em Cristo Jesus, devemos ter boas obras, somente boas obras, para que assim o Evangelho venha cada dia nos fazer crescer e produzir fruto dentro do nosso coração. Amém? Essa é a explicação para as pessoas que não têm esse entendimento. Acha que por fazer boas obras, ser justo, mas não é convertido, não entregou a vida para Cristo, acredita ser salvo e isso é um engano, não é verdade. Você só é salvo se você entregar sua vida para Cristo e ter a vida ser transformada e você perseverar até o fim, assim será salvo. Mateus 24, versículo 12. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos significa e nos ensina aqui que nós entregamos a vida para Cristo, somos nova criatura, e nenhuma condenação há mais sobre nossas vidas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porquanto os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, vírgula. Não há condenação para aqueles que entregou a vida para Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu pelos seus pecados. Mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é continuar fazendo o que você fazia outra hora, sem Cristo. Continuar fazendo em Cristo, então está andando segundo a carne. Esse perecerá e perderá a salvação. Mas segundo o Espírito vai nos conduzir em toda obra agradável a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 9 e 10. O Espírito Santo nos conduz dentro daquilo que agrada o Senhor. Então, se nós entregar a vida para Cristo e andar fazendo a abominação do mundo, se não se arrependermos, nós podemos perder a salvação. E aqueles que acreditam ser salvos pela sua justiça, porque é bom, repito, é louvável, mas não pode ser salvo pelas suas obras, mas sim pelo sacrifício de Cristo. Amados irmãos, nós, como eu falei anteriormente, nós vamos dar continuidade ao segundo vídeo, ao terceiro vídeo, ao quarto, e assim até nós entregarmos e estudarmos sobre tudo isso, sobre os livros das obras e o livro da vida, para a glória do nome do nosso Deus. O próximo vídeo, nós estamos dando continuidade. Eu creio que grandemente o Senhor falará ao nosso coração. E nós vemos aqui também o livro da vida. O livro da vida é o livro onde está contido o nome de todos os salvos, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Eu quero ler aqui com você em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Vamos ler um texto aqui, em nome de Jesus Cristo, que fala sobre o nome daqueles que estão escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3 está escrito assim: E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está falando para a sua igreja, para aqueles que, através da sua pregação, se converteram a Cristo. E ele fala aqui daqueles que estão trabalhando no Evangelho, os cooperadores, que estão fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. São novas criaturas, e por ser novas criaturas, a sua vida é destinada ao reino, a sua visão é reino de Deus agora. E seus nomes estão escritos no livro da vida, livro das obras e livro da vida. Nós vamos dar continuidade ao segundo vídeo, ao terceiro vídeo, ao quarto, e assim até nós estudarmos todo esse texto e contexto sobre os livros das obras e o livro da vida. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Ficar na paz do Eterno.